E a gente vai falar sobre prosperidade hoje, como a gente prosperar de forma mais rápida. E eu sou um caso disso, tá? De alguém que saiu da periferia de São Paulo, morando ali em Taboão da Serra, de aluguel. E alguns anos depois, tenho minha casa própria em um dos bairros mais ricos de Florianópolis. Uma casa aí que vale alguns milhões de reais. Então eu posso te falar com... Coloca assim, ó, tema da live, 2 pontinhos, prosperidade. Escreve aqui, aí eu vou fixar esse comentário, porque a galera que vai entrando aí sabe do que se trata a live, tá? Alguém, por gentileza. Então eu posso te falar isso daqui com autoridade, porque foi alguém que saiu sem ajudinha, sem faculdade, sem pais ricos. Por mais que se eles tivessem, tenho 100% de certeza que eles dariam o que eles tivessem aí para me ajudar, mas não foi o caso. Foi o caso exatamente de você que tá na live aqui, às vezes passando perrengue. Às vezes você com uma história triste, e todos temos uma história triste, e eu saí, só pra vocês terem ideia. Alguns anos atrás eu tava em Taboão da Serra, aonde o crime não dorme, com alguns meses de aluguel atrasado, não 1, 2 meses, meses de aluguel atrasado. Aí sabe o que acontece? Os caras começaram a cortar até água lá da onde eu morava, do condomínio. Muito tempo atrasado, né? Os caras cortaram água e eu cheguei a um momento infeliz de assim, não ter água pra dar descarga, cara. Só que é proibido, né? Tirar água, não pode isso aí. Aí ia lá, reclamava, aí dava descarga, dali um pouco os caras cortavam de novo na maldade, sabe? Maldade entre aspas, né, cara? Tipo, eu não tava pagando. Muitas e muitas semanas, o que a gente comia dentro de casa, eu e minha esposa, era arroz e polenta frita. Cara, e pior que eu gosto de polenta frita, viu, meu? Eu gosto do negócio. Porque polenta é um trem barato. Aí você frita a polenta, coloca um sal, lindo, maravilhoso. E a gente passou por muito tempo assim, não 1, 2 dias, muito tempo. E aí se passa alguns anos, né? Hoje eu tenho um carro importado, comprei esse carro aqui 0 km, é o ano 2025, é um carro elétrico. Conquistei casa, conquistei minha moto dos sonhos, as minhas coisas. A minha filha estuda no melhor colégio que ela podia estudar. E tudo isso daqui foi quando eu entendi sobre prosperidade na vida. A prosperidade, se a gente para olhar a natureza, se a gente para ver Deus, a prosperidade ela é natural. Olha só uma criança no ventre. É natural ela crescer. Quando você coloca uma semente na terra, é natural essa semente, ela pegar, ela virar uma árvore, da árvore ela dá fruto. É natural. Então a origem, presta atenção, a origem de riqueza, de prosperidade, é exatamente isso daí, é frutos. Se você for olhar sobre riqueza, sobre a origem mesmo, existe uma origem social, que é, pô, você tem dinheiro ou não, que é o que a gente fala, uma pessoa rica ou pobre, né? Mas a prosperidade em si, ela é natural, é frutos, ela é natural. Agora a pobreza, o ficar sem dinheiro, isso é antinatural, isso aqui se chama resistência. Escreve aqui no chat, pobreza é igual a resistência. É a mesma forma de você pegar, você tem um braço são, um braço sadio, só que em vez de você ir lá e movimentar esse braço para que haja um crescimento, e o crescer é natural, você não vai, você vai lá e cria uma resistência nesse braço de colocar ele, deixar ele nessa posição e não mexer mais esse braço. Sabe o que vai acontecer? Vai atrofiar o braço. Está vendo como é antinatural? Então você não prosperar na vida é antinatural. E eu aprendi isso lá em Taboão da Serra, que eu falei, cara, se é natural eu prosperar, todos os dias eu tenho que ficar um pouco melhor. Por quê? Porque o crescimento dói.
Escreve aí, crescimento dói. A criança nasce chorando, por quê? Porque, cara, esse crescimento, esse nascimento, a mãe sentiu muitas dores, a criança sente dor para passar ali no canal e nascer. E aí a criança vai crescendo, ela vai chorando, por quê? Porque a desenvoltura óssea dói e a criança chora. A minha filha, ela tem dores no joelho, assim, coisas que eu tinha quando criança também por estar crescendo. Quando você vai na academia, você faz uma musculação, dói o braço, porque o crescimento dói. Ou seja, a prosperidade, que é crescimento, ela vai doer. E eu entendi isso em Taboão da Serra quando eu fazia o mínimo possível, que era... Eu era corretor de imóveis naquela época. Eu tinha que chegar no plantão de vendas às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite fechava o plantão. Eu fazia absolutamente isso. E aí você chegava num plantão de vendas, naquela época era por base de sorteio. Então vamos pensar o seguinte: os clientes iam chegando, existia um sorteio e você iria atendendo, né? Aí tinha lá 50 corretores. Era uma época ali que o mercado imobiliário estava bem aquecido, né? Tinha 50 corretores, aí você chegava lá, você pegava um sorteio, você era o número 43. Só que durante o dia tinha 5 visitas, aí você pegava o número 43, sentava no plantão de vendas e ficava lá. Aí como eu era muito crente na época, sabe o que eu ficava fazendo? Eu ficava ouvindo louvor, eu ficava ouvindo pregação. Só que o William não ficava estudando, o William não ficava procurando o crescimento. O William não ficava procurando a dor, o William era um cara crente. O William era um cara que acordava cedo e fazia o jejum. O William era o cara que acordava cedo e fazia o seu devocional e ia cheio do Espírito Santo, e tá tudo bem, e é sobre isso. Ele ia cheio do Espírito Santo lá pro plantão de vendas. Mas o William não lia livrinhos, porque o crescimento dói. O William não fazia cursinhos, porque o crescimento dói. O William não ia para dentro do YouTube assistir vídeos e tudo mais, porque o crescimento dói. Aí dava 7 horas da noite, o William ia para casa, chegava em casa, sem nada dentro de casa, sem ter o que comer. E passando isso daqui, no outro dia, sabe o que eu fazia? Eu acordava cedo, fazia o meu jejum, orava, não é justo que o justo mendigue o pão. Poxa, e profetizava, tô falando da minha história, profetizava sobre os meus celeiros, ou seja, onde ficava, juro por Deus isso aqui. Ia lá, aonde ficava, num cantinho na cozinha, assim, onde a gente guardava o alimento, cara, eu profetizava para ter comida em casa. Só que aí eu começava mais um dia sem correr e sem fazer o básico. Eu começava mais um dia, cheio de Espírito Santo, orando. Mas sabe aquela fé sem obras? Cara, eu vivi isso daqui por muitos anos da minha vida, que eu tinha muita fé e pouca obra. Mas muita fé. Tanto que você pode ver, o cristão faz isso. Vou falar por mim, tá? Vamos supor que eles não fazem. Mas o cristão evangélico, ele se põe melhor do que os outros. Ele se acha melhor do que os outros. Tô te falando eu, tá? Vou colocar eu. Vamos supor que isso não existe, tá? O cristão evangélico não faz isso, ele não faz. O William se achava melhor do que os outros porque ele orava. O William se achava melhor do que os outros porque simplesmente ele sabe muito da Bíblia. O William, por ele fazer jejum, ele olhava para os outros e aí ele julgava a Deus inconscientemente. Poxa, como assim aquele cara tá trocando de carro, tem os tênis legal, consegue viajar? O William fazia isso. Eu fazia isso com um determinado cara lá que se chamava Ronaldo. Poxa, o cara tinha os tênis que eu queria ter e o cara era ateu. E aí eu olhava para aquilo com meu endeusamento, falando: caramba, como assim? Olha só, o cara foi pra praia e eu lá comendo arroz e polenta dentro de casa. Comendo arroz e polenta dentro de casa. Mas eu me julgava melhor do que todos os outros que não eram evangélicos. E aí eu ia pra igreja,
Bola de Neve, no Taboão da Serra, eu pegava, ia nos cultos na sede mesmo, no Bola de Neve. Então toda quinta-feira estava lá eu, com a mãozinha levantada, Deus me ajuda, me dá um sinal, blá, 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 toda essa oração. E aí saía, ia pra casa cheio do Espírito Santo, e na sexta-feira o que eu fazia? Nada! Pergunta se o William ia ler um livro, se o William ia se capacitar. Pergunta se o William ia fazer as obras. Não, era uma fé morta, fé sem obras. Eu oro muito, mas na hora de trabalhar, de fazer o que precisa ser feito, eu faço o mínimo possível. E esse cara quebrou de todas as formas, de dever para todo mundo, aluguel atrasado, até que um dia, eu não sei por que raios eu estava 5 horas da manhã acordado, eu não sei. Mas 5 e pouco da manhã eu estava lá passeando com meus cachorros. Esse cara, Ronaldo, sai para trabalhar e fala: valeu! Meu sobrenome é Barril Nuevo, me chamam de Barril, tá? Valeu, Barril! Eu falei: caramba, 5 horas da manhã, o cara tá saindo trampar. E aí nesse mesmo dia, eu saindo com meu cachorro 11 horas da noite, esse cara chegando da faculdade. Daí eu falei: caramba, o cara sai mais cedo, treina antes de trabalhar, trabalha, estuda, vai pra faculdade, dá um duro danado, volta pra casa às 11 horas. É lógico que ele tem as coisas por causa disso. Foi aí que, eu falei: ah, entendi como é que eu vou ficar rico nessa bagaça. Eu tenho que estudar pra prosperar. Eu tenho que investir na coisa mais importante que existe, que é em mim. Eu tenho que parar de dar desculpa que eu não tenho hábito de leitura. Vai lá, William, eu não terminei o 2º grau. Presta atenção, sabe por quê? Porque eu não tenho... hoje falam de TDAH, né? Isso aí, mas eu não consigo interpretar texto. Quando coloca lá uma pergunta, eu não consigo interpretar isso, escrever, dar uma resposta. Então eu não consegui terminar o 2º grau. Sabe como é que eu terminei o 2º grau? Indo para um supletivo e pagando para eles me passar para mim ter o certificado de 2º grau. Esse cara sou eu. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei: que se lasque se eu não entendo o que eu leio, eu vou ler. Aí comecei a pegar livro, minha esposa trazia da faculdade, eu lendo livro lá, livro. Pergunta uma coisa que eu lembro dos livros que eu li lá. Nada. Só que era livro tão velho da faculdade, tão velho, que ele era aqueles livros amarelos, sabe? Com cheio de mofo. Aí eu fui para a biblioteca da cidade, em Taboão da Serra. Vai vendo, biblioteca da cidade. Eu tenho carteirinha até hoje da biblioteca. E aí lá na biblioteca eu pegava livros. Aí, livro de biblioteca tão velho quanto. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui trabalhar no lugar de graça, para mim aprender marketing. De graça. Só que eu fui trabalhar nesse lugar de graça... E além de eu trabalhar de graça, eu era extremamente humilhado nesse lugar. Mas fiquei lá 6 meses. Então, enquanto eu tentava vender algum apartamento, porque não vendia nada, né? Não sabia trabalhar. Eu trabalhava de graça nesse lugar lá. Daí eu limpava o escritório, chegava antes que todo mundo e dava 6 horas da tarde. Esse cara fechava o escritório de marketing. Na época eu saía do escritório ali na Rua Clélia, caminhava até o final, Shopping Bourbon. Se você é de São Paulo, sabe do que eu tô falando. E lá no shopping, das 6 horas até as 10 horas da noite, eu ia para uma biblioteca não, para livraria. E agora eu tinha livro atual. Pergunta o que eu lembro do que eu estudei naquela época. Pergunta. Vai. Você tem que perguntar, porque você acha que às vezes o cara é um gênio, né? O cara tá na internet, nossa, o cara é um gênio. Tudo que ele leu, tudo que ele estudou, ele lembra. Pergunta aí, pergunta. Não lembro nada do que eu estudei naquela época. Só que o que eu fui fazendo? Eu fui empilhando tempo de estudo. Eu fui empilhando tempo de estudo. Aí presta atenção, de um cara, olha só, vou te falar. Depois de 6 meses trabalhando de graça nesse escritório de marketing, é doido, né? Às vezes a pessoa fala assim: não, mas eu sou pago para fazer isso. É comum você ver funcionário fazer isso, né? Infelizmente. Não, eu sou pago só para fazer isso. Cara, eu ia de graça. Olha só, eu pegava ônibus em Taboão da Serra.
E eu esperava dar horário de pico pro ônibus lotar e eu poder entrar por trás, assim, ó, no ônibus. Aí eu não pagava e tinha dinheiro para comer uma coxinha. Olha só. Aí eu ia em horário de pico, eu chegava no escritório, era 7 horas da manhã. Só que a galera chegava 9 horas. E eu estava de graça, trabalhando de graça lá. Daí eu chegava, eu limpava todo o escritório, eu fazia café. Os caras chegavam, tava tudo lindo, maravilhoso. Eles nem contratavam pessoa para limpar o escritório porque eu limpava. Eu fazia tudo dentro do escritório. E trabalhava e fazia muito mais do que eles pediam. Por quê? Porque eu tinha que tentar nos intervalos vender apartamento, que era um negócio que eu não conseguia, da onde eu sobrevivia. Eu fiquei nesse lugar 6 meses sem receber. Aí, um dia eu fui perguntar pro cara, eu falei... não vou citar nomes, tá? Mas eu falei, cara, eu preciso muito de R$500, cara, eu não tenho nada pra comer dentro de casa. E o cara, vendo eu trabalhar 6 meses, nunca me deu R$1. E me cobrando das coisas, não é que ele não me cobrava. Aí você vê hoje que funcionário ainda mete o patrão no pau, né? Ainda mete no pau quando faz as coisas. Cara, eu trabalhava de graça, fazia muito mais do que eu era pago. Por isso que Deus me prosperou, sabe? Porque eu sempre fiz muito mais do que eu era... Na verdade, eu não era nem pago e eu fazia. Aí um dia eu cheguei pra ele e falei, cara, eu preciso muito de R$500. Consegue me emprestar R$500? A hora que eu vender um apartamento eu te pago. Eu preciso comprar comida, cara. Aí, ó. Olha, ó. Eu lembro. Eu lembrei a minha esposa no mercado com esses R$500. Aí, você é louco. Escolhendo o que comprar para poder comer. Eu lembro disso. Aí esse cara começou a me pagar R$1.000 por mês, 2 meses. Aí no terceiro mês ele falou, nossa, agora eu vou te pagar R$1.500. Daí você... Só que o meu aluguel em Taboão da Serra era R$1.200 naquela época. Enfim, quando ele começou a me pagar R$1.500 foi no último mês. E aí eu aprendi a mexer no Instagram. Aprendi a mexer no Instagram. Isso foi em dezembro. Eu aprendi a mexer no Instagram e eu captei 2 clientes em um mês. Assim, em alguns dias, que foi 2 amigos meus, na verdade. E aí eles pagaram R$80 cada um pra mim. Em janeiro, eu fiz R$160. Só que eu caí de cabeça nesse negócio. Em fevereiro, eu já fiz R$7.000. E todos os meses eu fiz muito dinheiro de lá pra cá. Muito dinheiro. Só que deixa eu te falar, foi estudando demais. Foi estudando demais. Eu tenho até a foto de eu ficar com o cotovelo aqui. Meus cotovelos são marcados, ó. Não vai dar pra ver, tá? Mas meus cotovelos são marcados aqui, de eu ficar com o cotovelo em cima da mesa lendo. E a hora que eu tirava, assim, eu grudava a pele na mesa aqui, me machucava. E de lá pra cá, cara, teve primos meus que vieram e, me ensina aí fazer, cara. E eu mostrava o que eu tava fazendo e, cara, se passou anos e anos e anos, esses primos não fizeram nada na vida. Eu estourei, consegui muita coisa. E as pessoas estão na mesma. Ou seja, todos os dias a gente acorda e existe um presente. Escreve aqui no chat, presente. Existe passado, que eu acabei de contar, e eu tenho uma história muito triste, tá? Eu não vou ficar contando e eu nunca contei, mas eu tenho uma história que talvez o que eu te falei aqui seja 1% de uma história muito triste que eu tive. De além de estar na pior, sofrer traições e tudo mais, foi muito, 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 muito triste. Talvez eu contei 1%, mas existe passado, existe presente e existe futuro. O presente se chama presente porque é um presente. Deus nos dá todo dia um presente, tá aqui, ó, 24 horas. O que tu vai fazer com essas 24 horas? O que tu vai fazer com essas 24 horas? Como que você vai aproveitar esse presente? Assistindo Reels? Como que tu aproveita 24 horas de vida? É um presente. Você vai aproveitar essas 24 horas de vida pulando stories?
Ou você vai pegar um presente e vai falar, cara, o que eu posso fazer com esse presente para ele durar mais tempo? O que eu posso fazer com esse presente aqui para que esse presente faça eu prosperar? Então, quando eu estou gastando tempo na internet, eu falo, meu Deus, cara, esse tempo que eu estou gastando na internet, eu podia ler uma página de livro, essa página de livro podia me dar uma ideia que minha filha podia estudar numa escola melhor. Esse tempo que eu estou assistindo um vídeo inútil no YouTube, poderia ser o tempo que eu estou assistindo alguma coisa que iria me dar uma ideia e fazer eu realizar um sonho meu. Isso que eu estou perdendo tempo, eu podia ter estudado, eu podia ter investido em mim, eu podia ter me capacitado e agora eu podia ter mais um filho, mais uma filha, poderia ter comprado uma casa melhor, um carro melhor. Quando você começa a ter essa mentalidade, você começa a usar do presente e não deixar o presente passar. Aí você pega esse presente e você passa o dia inteiro dando desculpa porque você não tem hábito de leitura, por isso que você não lê. Você pega o presente que Deus te dá e coloca de lado e fala, deixa eu assistir um Reels. Te falei da história do William, um mega cristão, que não estudava, que não se capacitava, que não investia em si, porque ele sempre tinha uma desculpa melhor do que o ato de fazer alguma coisa. Ele sempre tinha a desculpa de não posso fazer o curso agora, de não posso investir em mim agora, não posso assistir um curso, não posso entrar numa mentoria, agora eu não posso, agora eu não posso, agora eu não posso, agora eu não posso. Só que quando esse cara tirava todas essas desculpas e iria ver o porquê que ele não podia, era sempre uma desculpa. E essa desculpa que empobreceu ele, essa desculpa que fez ele quebrar. Que quando a gente tira todas as desculpas da pessoa, a gente olha o resultado. A gente tira as desculpas, a gente vê o resultado da pessoa. E 99,9% das vezes é só uma desculpa. Tudo aquilo que você precisava fazer para ser próspera, você não fez por causa de uma desculpa. Tudo aquilo que eu não fiz para prosperar na vida, eu não tinha feito por causa de uma desculpa. Porque eu sempre dava uma desculpa. E a desculpa número 1 era tudo no tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas. Essa era a desculpa number 1. Tudo no tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas e não fazia nada. Agora você olha na Bíblia, alguém acabou de falar aí que Deus quer que a gente seja próspero. Não tem um personagem na Bíblia que foi pobre. Não tem um único personagem. Aí você, por suas crenças e por sempre escutar que dinheiro é ruim, você se coloca como crente, há tudo no tempo de Deus e a falta de entrar naquele curso tu se lascou. A falta de você investir em você fez com que você não colocasse para fora o que você merece. Lá em Oséias, na Bíblia, fala assim, meu povo padece por falta de conhecimento. Lá em Mateus fala, poxa, você não tem as coisas porque você não sabe o que você pede. Você não tem as coisas porque você reclama o dia inteiro. Você não tem as coisas porque você não investe em você. Daí a gente vai para Tiago. Poxa, fé sem obras é morte. Você vai lá para Provérbios. Quanto você tem buscado de conhecimento? Quanto você tem investido em você? Quanto você tem ido atrás de sabedoria? Porque você acha que você vai pedir sabedoria, sabedoria cai no colo. Você pede sabedoria, Deus te coloca numa live. Você pede sabedoria, Deus te mostra um patrocinado de um curso. Tu pede conhecimento, Deus te mostra um livro. Só que daí você olha esse presente, esse sinal que Deus dá, você deixa de lado e continua fazendo a mesma coisa que não te deu resultado até hoje. Não é uma loucura o que a gente faz? Por isso que a pobreza, ou não prosperar na vida, não tem nada a ver com o diabo. Não tem nada a ver com o inimigo. Não tem nada a ver a gente colocar nas costas, nossa, o diabo, nosso inimigo, não tem nada a ver, tem a ver com a gente. O diabo olha para isso aí e fala, cara, eu não tenho nada a ver com esse negócio aí. Ah, mas eu estou cheio de boleto, o diabo fala, cara, mas não tenho nada a ver com isso aí. Isso aí é um B.O. seu. Eu nem preciso colocar a mão aí, ó, você dá tanta desculpa na vida... Se dá tanta desculpa que, cara, não precisa nem fazer nada pra tu se lascar. Cara, é doido isso, né, cara?
falo isso, cara, porque, cara, quantas vezes eu já comentei com pessoas próximas a mim, falando, cara, se eu soubesse o que eu sei há uns 2, 3 anos atrás, meu Deus, onde eu estaria? Só que deixa eu te falar, eu só sei o que eu sei porque eu investi em mim. Eu só sei o que eu sei por causa dos finais de semana que eu fiquei estudando. Eu só sei o que eu sei por causa das mentorias que eu pago para entrar. Eu só sei o que eu sei por causa dos 600 livros que eu tenho em casa. 600! Eu só sei o que eu sei porque todos os meses, todas as semanas eu tô comprando curso para assistir. Eu só sei o que eu sei porque eu estou investindo em mim. Ei, presta atenção. Você é templo do Espírito Santo. Seu corpo, sua cabeça, templo do Espírito Santo. O que de riqueza esse templo do Espírito Santo tem? O que de conhecimento esse templo do Espírito Santo tem? O que de conhecimento de vendas o templo do Espírito Santo tem? O que de conhecimento de marketing digital, de gestão de pessoas, de viralização? O que de conhecimento o templo do Espírito Santo tem? Aí você olha, não tem nada, é lógico. É lógico que não vai para frente, isso aqui é uma questão óbvia. Cara, quando eu entendi isso, de parar de dar desculpa, tentar, né? A gente não consegue parar de dar desculpa. Mas quando você consegue reconhecer que você dá desculpa, cara, você já faz muita coisa na vida. Quando eu comecei a olhar para isso, parei de tentar dar tanta desculpa e tirar das costas do demônio, satanás, inimigo, não sei o que, e eu olhei para mim, para autorresponsabilidade, eu falei, cara, é sobre isso, cara. Eu vou continuar. Aí, olha só, tem uma passagem na Bíblia, não sei se vocês viram isso daqui, que Deus fala assim, ó, eu te tiro de cauda e te coloco por cabeça. Te tirarei de cauda e te colocarei por cabeça. Olha só, Deus não está falando assim, ó, eu vou fazer você subir os degraus. Eu vou te tirar daqui e vou te colocar aqui. Só que tu tá preparada para isso? Tu acha mesmo que Deus vai te tirar de cauda e te colocar por cabeça sem você ter conhecimento nenhum para você chegar aqui e se lascar? Porque, já que a gente está falando sobre dinheiro, o mesmo dinheiro que ele te dá pode te levar para o inferno. O mesmo dinheiro que ele pode te dar, você vai gastar com coisa que não tem sentido. E aí você não vai ter. Se você é mãe, você sabe que você não dá nada para o seu filho que ele não esteja pronto para receber. Se você tá aqui, mãe e pai, tu sabe, eu tenho uma filha de 5 anos, eu não dou nada para ela que ela não esteja pronta para receber. Então, quando Deus fala, ei, se você fizer a sua parte, e aqui entra a graça, se você fizer a sua parte, eu tô vendo que você tá se esforçando, eu vou te tirar de cauda e vou te colocar entre cabeça, presta atenção. Você tá estudando, tu tá se matando, dali um pouco, pá, um vídeo seu viraliza. Sabe o que é isso aqui? Te colocando por cabeça. Pá, alguém da sua cidade te reconhece, te dá um prêmio, pum, te colocou por cabeça. Tu tá fazendo aqui, ó, tu tá o negócio acontecendo ali um pouco, pei! É isso que acontece. Um dia, eu pensei o seguinte, pra gente finalizar, tá? Pra gente finalizar. Um dia eu pensei o seguinte, eu olhei pros meus livros e eu olhei lá, Mark Zuckerberg, Elon Musk, eu olhei Bill Gates, eu olhei grandes mentes, as mentes mais prósperas e mais inteligentes da Terra, vivas e algumas não vivas. E eu falei, cara, esses caras conseguiram fazer tudo isso na Terra sem Deus. Só que toda a biografia deles tem esse cara se matando de trabalhar. Aí eu olhei, imagina eu se matando de trabalhar e com Deus. Aí você pode tomar posse da palavra, porque para Deus nada é impossível. Agora tu pode tomar posse disso, porque para Deus nada é impossível, mas tu tem que fazer tua parte. Tu não vai receber as coisas sentadinha, não. Quando você olha, tu faz tua parte, tu tá acordando cedo, tu tá fazendo a parada, tu tá estudando, você tá fazendo o curso, você tá fazendo mentoria, você tá fazendo as coisas, vai acontecer.
Vai acontecer, não tem como, vai acontecer, a lógica, a conta vai fechar. Tô fazendo, William, tô acordando cedo, tô fazendo o curso, tô lendo, tô cuidando do corpo. Vai acontecer, cara, vai acontecer, não é? Será que vai acontecer? Porque para Deus nada é impossível. Agora, vai vendo. Acordei 7h30, meia hora assistindo Rios. Meia hora assistindo Rios, começou agora, ai, tô sem cliente, meu Deus, mas deixa eu colocar um louvor pra tudo melhorar. Aí coloca um louvor, aí dá uma animadinha, aí quando vê tá lá no celular assistindo Rios de novo. Aí ela lembra, ai meu Deus, tô sem cliente, ai que ansiedade, tô a ponto de desistir. Meu Deus, tô a ponto de desistir. Aí a manhã inteira assim, aí almoço, pós-almoço, mais um pouquinho assim. Não vai fechar essa conta. É uma questão óbvia, tu é adulta. Tu é adulta. Aí passa-se uma segunda-feira inteira, você não fez um stories. Tu é adulta. Presta atenção, tu é adulta. Passa a segunda-feira, tu não fez nenhum stories. Você não foi lá no direct e prospectou cliente, porque isso você não aprende dentro da Bíblia. Como entrar no direct e prospectar clientes que você já conversou. Isso não está na Bíblia. Isso está em cursos que você deveria fazer. Isso aqui é papo de adulto. Como que eu faço para transformar seguidores em clientes? Tu acha lá em Mateus isso? Em Apocalipse? Em João? Não. Lá em Tiago vai estar como transformar seguidores em clientes. Presta atenção. Você não pode ser um crente besta. As pessoas têm que olhar para você, e a própria Bíblia fala que as pessoas têm que olhar para você, e você tem que ser reflexo de Deus. Aí olha para você. Puta, conteúdo nenhum, não faz stories, largado. Não é sobre isso. Presta atenção, não está lá na Bíblia como que você vai fazer stories para gerar desejo e vender a unha que você faz. Não está lá. Da mesma forma como não está na minha. Só que deixa eu te falar. 1h30 agora de podcast escutando aqui, ó. 1h30. Escutando podcast, tarará, 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 sobre vendas, tarará, 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 aprendendo. 4h30 da manhã eu respondendo direct, aprendendo, fazendo o negócio acontecer. Deu 8 horas, já fiz uma live, tô fazendo o negócio acontecer. Agora, começo a trabalhar, o negócio tá fazendo acontecer. Vai dar a lógica. Vai acontecer. Vai acontecer, não é uma questão, poxa, será que vai dar certo o que o William tá fazendo? Vai acontecer, é óbvio que vai acontecer. Agora, criatura de Deus, presta atenção. Presta atenção, tu é adulto. Adulto faz o que precisa ser feito. Escreve aí. Criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa ser feito. Isso aqui virou clichê, mas é real. Ai, William, não estou com vontadinha de ir lá no direct e prospectar a pessoa. Tu é criança? Ou tu é adulta? Nossa, William, que saco fazer stories. Tu é criança ou tu é adulta? Nossa, William, não sei como ganhar seguidores. Tu é criança ou tu é adulta para entrar no raio de um curso e aprender isso? Ei, tu é criança ou tu é adulta? Se decida o que você é. Porque criança sim ganha as coisas. Criança ganha, mendigo ganha, adulto conquista. Adulto trabalha e compra. Criança ganha. Então, nossa, William, me dá o seu curso. Criança ou mendigo, como que você quer que chame? Porque essas duas coisas ganham, né? Adulto conquista. Presta atenção. Começa o seu dia. Hoje se chama presente. Pega isso. Pega esse presente e usa esse presente. Cara, eu tenho um desafio que custa R$14 por mês. Te ensina a fazer todos os stories, te ensina a vender por dia. Tem mais de 50 aulas como essa aqui, ó, que eu te falei agora. Se você gostou disso aqui, tem mais de 50 aulas eu te dando esse tipo de conteúdo. Custa R$14 por mês. Agora, olha o tamanho da desculpa. Ai, não posso, vou cartão virar. Não é prioridade. Presta atenção, R$14 por mês. Comenta aqui desafio. Você vai receber 3 cursos lá dentro por R$14 por mês.
Curso de vendas para você vender agora. Isso você não vai achar dentro da Bíblia. Presta atenção, você tá falando com um cara que faz live há 3 anos falando sobre Bíblia. 3 anos eu faço live no ao vivo falando sobre Bíblia. Tenho 20 anos de cristianismo. Não comecei ontem. Não tá na Bíblia te ensinando a vender. Tá em cursos. 3 cursos. Curso de mentalidade, curso de stories e curso de vendas. Comenta desafio, vai chegar no seu direct isso aqui agora. Tu é adulta? Tu é adulta? Comenta desafio e chega no seu direct. Ah não, eu quero ganhar a criança, cara. Daí você sai de uma live e vai para uma outra live e ficar esperando ganhando coisinha assim, ó. Ganhando coisinha. Agora presta atenção. Tu é adulta? Faz tua parte. Existe uma parada que nem Deus vai fazer por você. Para sua segurança, por favor, aperte seu cinto de segurança. Tem uma parada que nem Deus vai fazer para você, que é a sua parte. A tua parte é busca o raio do conhecimento. Isso não te enriqueceu ainda. Te falta argumentos. Te falta munição para você vender seu trabalho. Comenta aqui desafio, não vacila. Já foi 4 meses do ano. Comenta desafio. 3 cursos. R$14 por mês. Isso é uma baita de uma desculpa se você não entra nesse negócio aqui. Comenta desafio. Olha no seu direct. E vamos fazer esse negócio acontecer. 8 horas. Comentou desafio. Hoje ainda tu já vende com esse curso aqui. Hoje ainda tu consegue pelo menos 3 clientes. Comenta desafio. Vamos fazer esse negócio acontecer. Um beijo no coração de vocês. Nos vemos na próxima e tchau!